Guerra do Paraguai, conhecida por esse nome no Brasil e como Guerra da Tríplice Aliança na Argentina e no Uruguai, ou ainda a Guerra Guaçu ou Grande Guerra no Paraguai, foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. E quais foram as causas e origens desse enorme conflito? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre como se produz história nesse Nerdologia sobre as causas da Guerra do Paraguai. Você provavelmente já viu este mapa aqui, ou algo parecido, inclusive no Nerdologia. É um mapa da América do Sul em 1800. Podemos ver o território português na América, base do que hoje é o Brasil, e também identificar as bases de alguns países atuais, como o Chile. Essas divisas administrativas do antigo Império Espanhol, entretanto, não se tornaram fronteiras nacionais de forma automática e tranquila. No mapa também estão ausentes referências a alguns países atuais, como Equador, Uruguai, Bolívia e Paraguai. No período colonial, o território do atual Paraguai oficialmente era parte do vice-reinado do Peru, mas era mais integrado à região de Buenos Aires. O Paraguai foi então transferido dentro da administração espanhola quando foi criado o Vice-Reino do Prata. Na prática, o Paraguai era um território pouco importante para os espanhóis, geograficamente isolado, sem metais preciosos, com a maior parte da população indígena e ameaçado por um eventual expansionismo português. Era visto apenas como um território distante do vice-reinado da Prata. Isso pode ser visto no processo de independência e do estabelecimento do Estado paraguaio. O Paraguai declarou sua independência em 14 de maio de 1811, após a expulsão da administração espanhola e a derrota de uma expedição armada vinda de Buenos Aires, liderada por Manuel Belgrano, um dos líderes da independência da Argentina, que queria impor o controle pela junta governativa argentina. Ou seja, o Paraguai estabeleceu sua independência não apenas da Espanha, mas também, de certo modo, da Argentina. Como as guerras de independência contra a Espanha continuaram a ser travadas por anos e o território paraguaio era isolado, os argentinos simplesmente não tinham forças para impor seu controle no Paraguai. Além disso, nas primeiras décadas de existência, a Argentina esteve envolta em conflitos internos entre os unitários, que defendiam um Estado mais centralizado em torno de Buenos Aires, e os federalistas, especialmente fazendeiros do interior, que defendiam um Estado menos central com mais autoridade para as chamadas províncias. Nas primeiras décadas de existência, o Paraguai foi governado como uma ditadura pessoal por José Gaspar Rodrigues de Francia. Ele formulou uma política externa isolacionista, buscando preservar seu país das disputas dos vizinhos maiores e mais poderosos, já que existiam divergências fronteiriças entre todos os envolvidos. O tamanho e contorno do Paraguai da época, inclusive, era bem diferente do atual. Depois de quase 30 anos no poder, Rodrigues de Francia morreu e foi sucedido por uma junta militar que durou pouco tempo, até ser controlada por seu afilhado, Carlos Antônio Lopes, que também governou como um ditador. Lopes adotou políticas de modernização e abriu o país ao comércio estrangeiro e à diplomacia, negociando com seus vizinhos. Ainda assim, o Paraguai era uma nação essencialmente agrária, e essa modernização foi centrada especialmente nos transportes e no exército. Foi nesse período, apenas em 1844, que a independência do Paraguai foi reconhecida pelo Brasil. Pela Argentina, apenas em 1856, já que parte das elites argentinas ainda desejavam incorporar o Paraguai ao seu país. Outro fator que contribuiu para a abertura paraguaia foi o estabelecimento da livre navegação pelo Rio Paraná pela Confederação Argentina, em 1852, após a queda do ditador Juan Manuel de Rosas, e os rios eram importantíssimos para o transporte na região, e o Paraguai dependia deles. Carlos Antônio Lopes morreu e foi sucedido em 1862 pelo seu filho, Francisco Solano Lopes. O país continuou a ser, como era desde a independência, uma ditadura pessoal. Não existiam partidos políticos ou judiciário independente, e a própria Constituição garantia poderes sem restrições ao presidente. Solano Lopes mudou a política externa de seu antecessor, buscando uma diplomacia mais agressiva, acompanhada de modernização militar, pensando em uma eventual guerra contra algum dos vizinhos, maiores e mais poderosos. Na Argentina, Solano Lopes passou a se aliar com governadores federalistas da oposição ao presidente Mitre.
No Uruguai, ele se aliou aos Blancos, o partido dos grandes fazendeiros, também aliados dos federalistas argentinos. Os opositores dos Blancos eram os Colorados, o partido dos comerciantes de Montevidéu, apoiados pelo Brasil. Os dois partidos uruguaios travaram diversos conflitos, incluindo um em 1864, quando o exército brasileiro invadiu o Uruguai e depôs o presidente Blanco Aguirre. Por isso que, na véspera da Guerra do Paraguai, a maior parte do exército brasileiro estava em solo uruguaio. O ditador paraguaio condenou a invasão brasileira do Uruguai, acreditando que Brasil e Argentina, nos bastidores, planejavam secretamente dividir o Uruguai e o Paraguai entre si. Para resistir a esse suposto cenário, ele construiu as alianças que mencionamos, além de preparar as suas tropas. Pouco depois da invasão brasileira do Uruguai, os paraguaios apreenderam um navio civil brasileiro que fazia a rota Assunção-Cuiabá. E, em novembro de 1864, o Paraguai invadiu o Brasil, atacando o Mato Grosso. O plano original de Solano Lopes era, com o apoio de governadores oposicionistas argentinos, atacar o exército brasileiro ainda no Uruguai, antes que o Brasil pudesse se mobilizar, sob o pretexto de defender a independência do Uruguai. Uma vez vencedor, ele conseguiria concessões territoriais e garantiria a existência do Paraguai. Você talvez já tenha se deparado com a explicação de que a Guerra do Paraguai teria sido motivada pelo Reino Unido ou pela Inglaterra, que queria acabar com o suposto grande desenvolvimento nativo do Paraguai e impor a sua influência ao país. Para isso, manipulou Brasil e Argentina para que destruísse o Paraguai. Essa hipótese possui diversos problemas, mesmo se quisermos desconsiderar o fato de que a guerra foi iniciada pelo Paraguai. Seus dois principais problemas são, primeiro, a inversão de causa e efeito. O Reino Unido foi, provavelmente, o país mais beneficiado pelo conflito, já que Argentina e Brasil contraíram empréstimos de guerra com os britânicos. Isso não quer dizer que a origem da guerra estava com os britânicos. Na realidade, o desenvolvimento econômico do Paraguai era um fenômeno recente e reduzido, principalmente feito em parceria e com investimento britânico. O Paraguai da família Lopes já era um parceiro britânico. Segundo, praticamente não há evidência documental dessa hipótese de uma guerra por interesse britânico. Quando a guerra começou, inclusive, Brasil e Reino Unido estavam diplomaticamente rompidos. Essa hipótese obsoleta foi formulada no período da Guerra Fria, marcada pelas questões ideológicas da época e pela falta de acesso aos documentos do conflito, já que os países envolvidos viviam ditaduras militares. Quando os documentos passaram a ser pesquisados por historiadores como Juan Carlos Herkenkrauer, Maria Isabel Jimenez de Herken e Francisco Doratiotto, essa hipótese foi completamente refutada. A historiografia atual, produzida de forma científica a partir de evidências primárias, mostra que a Guerra do Paraguai foi resultado do processo de formação dos Estados Nacionais da Bacia do Prata e das contradições e tensões, tanto internas desses novos estados, quanto externas entre esses países que, até algumas décadas atrás, eram territórios subordinados a governos europeus e, no caso dos territórios espanhóis, unidos, sem fronteira definida entre eles, começando pela resistência de Buenos Aires em sequer reconhecer a independência do Paraguai. Se você quiser se aprofundar num debate historiográfico sobre esse tema, meu amigo Iclis Rodrigues, que colaborou com o filme A Própria Carne, possui 2 episódios do seu podcast História FM que debatem o estudo da Guerra do Paraguai. Vale conferir. E lembra que esse vídeo aqui é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre as guerras entre Finlândia e União Soviética, comentaram que, durante os Jogos Olímpicos de 1912, um atleta finlandês teria se recusado a ser premiado perante a bandeira russa. Nos Jogos de 1908 e de 1912, a Finlândia competiu com uma delegação própria, mas não havia uma bandeira nacional. Não encontramos registro de um episódio de um atleta específico. O que é documentado é que, durante o desfile, em 1912, os atletas não carregaram a bandeira russa, mas a bandeira de um clube finlandês, o que gerou controvérsia na época. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a Guerra do Paraguai e até a próxima!